A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje Deus vai falar conosco através do Salmo 46, esse salmo maravilhoso que se encaixa perfeitamente no que nós estamos vivendo hoje. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vivemos dias tenebrosos e isso nos deixa ansiosos e angustiados. Mas nosso Deus é um Deus onipotente, que tem todo o poder, é um Deus soberano, que tudo está sob seu controle, e nós temos que ficar tranquilos, porque o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. E sabendo disto, nós não devemos ter medo. A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus está conosco. Esse salmo ele repete mais de uma vez que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí nós vemos que nós não devemos nos preocupar com as coisas que estão acontecendo. Nós não devemos temer o que está acontecendo, né? E não devemos temer o que está por vir. Nós não sabemos o que está por vir, mas Deus sabe. E Ele diz que nós não devemos temer. E só que nós devemos lembrar de um detalhe. De um detalhe que esse salmo, ele já no penúltimo versículo, no versículo 10, ele nos faz essa advertência. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós temos que descansar em Deus. Temos que descansar no Senhor. E o que é descansar em Deus? Descansar em Deus não quer dizer que nós temos que ficar paralisados. Nós temos que ficar sem nenhuma atitude. E qual seria o descansar no Senhor? O que seria descansar no Senhor? Descansar no Senhor significa que nós temos que usar a maior arma que existe, a arma mais poderosa que existe nesse mundo, que é a oração. Nós devemos orar. Isso é descansar no Senhor. Nós devemos buscar a face do Senhor. Isso é descansar no Senhor. É confiar no Senhor. E orar é simplesmente nos achegar diante do Pai e, como filho, falar para Deus aquilo que as pessoas, alguém ou alguma coisa está fazendo
contra você, é dizer para Deus aquilo que você precisa, é dizer para Deus que você confia nele, que espera nele, que precisa dele, é dizer para o Pai que você necessita, do que você necessita. Pedir para o Pai que ele venha trazer paz ao seu coração, trazer tranquilidade ao seu coração. E isso em espírito de adoração, adorando a Deus, porque ele é digno de toda honra e toda glória, e rendendo graças, ações de graças, agradecendo a ele pelo que ele já está fazendo e por aquilo que ele ainda vai fazer, porque ele vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. E nós temos que pensar o seguinte: nós precisamos fazer isso, porque quando nós fazemos dessa maneira, buscando a Deus em oração, aliado à oração, quando nós buscamos em Deus a sua orientação na sua palavra e a praticamos, o Senhor Deus, ele derrama do seu Espírito Santo na nossa vida e nos concede paz e nos concede confiança, tranquilidade de que aquilo que nós estamos vivendo, nós vamos superar. Mas se nós tomarmos uma atitude que muitas vezes nós tomamos sem nos darmos conta de que isso é prejudicial à nossa vida, a ansiedade vai continuar, o temor vai tomar de conta das nossas vidas. Quando nós dedicamos a maior parte do nosso tempo a dar atenção às mídias sociais, aos jornais televisivos, nós enchemos o nosso coração, a nossa mente de guerras, de rumores de guerras entre as pessoas. Nós vemos somente desgraça, tragédias, morte. Isso toma de conta da nossa mente, isso toma de conta do nosso coração, e nós acabamos que vivemos um turbilhão e esquecemos que Deus está nos confortando, que Deus está nos garantindo que Ele está conosco. Nós precisamos ficar informados, é verdade. Nós precisamos ficar informados do que está acontecendo no mundo, no nosso dia a dia. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus mais do que nunca nesses dias. Então, se nós tivermos espaço para buscar a Deus, certamente o Senhor Deus nos dará força para atravessar essa tempestade. Dos versículos 2 a 9, são praticamente a maior parte dos versículos desse salmo. Ele diz, se resume praticamente na seguinte situação. Aqui o salmo está dizendo que, ainda que
o mundo esteja desabando na cabeça das pessoas, nós podemos ter a tranquilidade de que Deus está conosco. Deus está conosco. Nós vemos lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Em outras palavras, nós sentimos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, e isso nos dá segurança de que Deus está conosco. O Espírito Santo habita na nossa vida, age na nossa vida, nós sentimos a presença dele e nós precisamos buscar a sua face, a face do nosso Deus, para que o Espírito Santo se manifeste na nossa vida. E é isso que nós precisamos viver nesses dias. Glória a Deus. Só que nós vemos que existe uma advertência em relação a isso, a tudo isso. Qual seria a advertência? A advertência é a seguinte: Deus está conosco, mas será que nós estamos com Deus? Existem 3 tipos de pessoas que estão longe de Deus. Existem aquelas que dizem que elas não querem saber de Deus agora, porque vão aproveitar as suas vidas, e quando estiverem mais velhas, aí sim buscarão a Deus. Outro tipo de pessoas são aquelas que dizem que creem em Deus, diz que creem em Deus, mas nunca se dispõe a buscá-lo. E o terceiro tipo de pessoas que não está com Deus são aquelas que dizem que Deus não existe. E o fim para essas pessoas será muito triste. Será muito triste para essas pessoas. E nós temos que parar e analisar para ver se nós não estamos nesta lista, se não estamos nessa relação. Porque a palavra do Senhor em Mateus 24, versículo 13, diz assim que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nesses dias, nós vemos que aquele que está firme no Senhor, busque o Senhor. Busque o Senhor, porque Ele nos dá segurança, Ele te dará segurança, Ele te confortará, Ele te fortalecerá, Ele te guiará, Ele será contigo. Amém? E para finalizar, o versículo 10, ele diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Só até aqui. Nós estamos vendo que a vinda de Cristo se aproxima. Lá no
no livro de Mateus, no capítulo 24, o próprio Jesus Cristo, ele falou sobre o princípio das dores. Quando o Senhor Jesus Cristo ele falou sobre o princípio das dores, ele estava fazendo uma analogia com a mulher que está para dar à luz. Ele fez uma analogia ao parto. Então nós vemos que alguns sinais indicariam que estaria no início da vinda do Senhor Jesus Cristo. Os primeiros sinais de que Jesus Cristo viria. E quais seriam os sinais? Os sinais seriam guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, pandemias. E aí nós analisamos, mas isso aí desde o início desses 2000 anos da vinda de Jesus Cristo, sempre aconteceram. Só que aconteceram em quantidades menores durante esses 19 séculos. E nesse último século, no século XX, aconteceu numa proporção muito maior de terremotos, de pandemias, de guerras. E aí é onde Jesus Cristo ele faz o alerta. Olha, quando uma mulher sente as contrações, às vezes a primeira contração, o intervalo dela de uma para outra, leva 24 horas. E aí depois vai diminuindo o intervalo de tempo. E é isso que acontece. Esses acontecimentos, esses fenômenos da natureza e essas guerras e enfermidades, elas acontecem, estão acontecendo em períodos menores, como quando se aproxima da mulher que vai ganhar neném. E aí o Senhor Jesus Cristo nos alertou que quando isso estivesse acontecendo, estaria próximo à sua vinda. E por isso que nós precisamos ficar alertas. Então, nós vemos o seguinte, que existem essas pessoas que estão longe de Deus e às vezes as pessoas dizem assim, olha, quando realmente estiver mais próximo da vinda de Deus, de Jesus Cristo, aí sim eu vou buscá-lo, eu vou passar a buscá-lo, eu vou me voltar para Deus. Quando as coisas estiverem mais apertadas, quando tiver mais sofrimento ainda, aí sim eu vou começar a buscar a presença de Deus. Só que isso é imprudente, porque as pessoas que estão raciocinando dessa maneira, elas ficaram tão acostumadas a não buscar a presença de Deus, que quando as coisas apertarem mais, elas não vão nem se lembrar de buscar a Deus. E aí nós podemos ver um fato que vai acontecer no futuro, quando a vinda do Senhor já estiver acontecendo, mais próximo ainda de acontecer. O que vai acontecer? Nós podemos ver aqui em Apocalipse 16, versículos 10 e 11, diz assim: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor.
e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O que essa palavra está dizendo é o seguinte, que ainda que as pessoas passem por sofrimento nessa época, quando as pessoas tiveram esses sofrimentos terríveis, ao invés delas buscarem a Deus, elas vão blasfemar o nome de Deus, vão xingar o nome de Deus, e elas não se arrependerão dos seus pecados. É isso, exatamente isso que está dizendo. Então nós temos que ter prudência. Aqueles que hoje pensam dessa maneira precisam rever o seu pensamento. E aí a gente vê o versículo 10, ele dizendo: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Isso fala exatamente sobre o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. No dia que o Senhor Jesus Cristo vier, todas as pessoas se prostrarão diante dele, até mesmo o diabo e os seus demônios. Todas as nações se prostrarão diante de Jesus Cristo. Só que somente aqueles que confiam nele poderão desfrutar das bênçãos na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, a importância de nós estarmos confiantes no Senhor e nós buscarmos a presença do Senhor, porque a sua vinda se aproxima e somente aqueles que confiam no Senhor estarão na eternidade com o Senhor Jesus Cristo, desfrutando das suas bênçãos. Em Filipenses 2, 9 a 11 diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus, repetindo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então é isso. Nós precisamos confiar em Deus, confiar no Senhor, e nós precisamos buscá-lo enquanto nós podemos achá-lo. Porque chegará um dia que as pessoas não poderão mais ter essa opção. Os que buscaram, buscaram, e os que não buscaram, não buscarão mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá essa confiança e essa certeza. Que Deus abençoe a cada um nesse dia. Amém? Glória a Deus.